E aí, galera do Segundão, nesta manhã de quinta-feira, olha, 15 de setembro, hein? Passa rapidinho, hein, Segundão? Em pouco tempo, ó, terceira série, hein? Já estamos vindo do ano passado da primeira e estamos avançando. E hoje nós temos um assunto novo, uma continuação, né, da cronologia da literatura portuguesa. E aí a gente puxa a literatura brasileira. E vamos encerrar tudo ali em dezembro, né? Para quando voltarmos no próximo ano, aí o Segundão vai estudar todo o modernismo. Nossa, aí é uma tarefa bonita. Então nós vamos conhecer um pouco o simbolismo português. E a gente começa com um professor muito famoso, Eugênio de Castro. O cara era pop, hein? O cara tinha reputação e ficou na história da literatura portuguesa, porque foi ele o responsável, né, com um livro muito curioso que abriu essa nova era da literatura lá em Portugal, esse novo período, esse novo estilo, né? E aí, tá aqui, literatura portuguesa, era moderna. Repito, três grandes eras da literatura portuguesa: a era medieval, a era clássica e a era moderna, que é a partir do romantismo. Então, está aqui, ó. E aí vem o romantismo, o realismo, o simbolismo. É o terceiro item dentro da era moderna. E o nosso autor convidado é Eugênio de Castro. Muito bom. Então, nós temos aqui, vamos buscar o contexto da literatura, da poesia simbolista em Portugal, né? E vamos apresentar e comentar as origens, características e temas desse novo estilo, desse novo período. E tem textos, hein? Que é para a gente comentar e responder. Tá legal? Pois, Segundão, olha, que ótimo, hein? É um prazer muito grande. Vamos chegar nas aulas subsequentes aos dois autores que foram consagrados, porque o Eugênio de Castro, ele ocupa assim um lugar mais de introdutor, é histórico, né? Mas a qualidade mesmo, aí é outra coisa. Aí nós temos o Camilo Peçanha e Antônio Nobre. Olha a diferença, hein? Está aqui. Que ótimo. E então, olha aí. Perfeito. Olha o item. Olha aí, galera. Ó, item 3. Da era moderna. Olha aí. Da literatura portuguesa. Porque o 1 é o romantismo. O 2 é o realismo. E o 3, o simbolismo. Bom, oficialmente está aqui 1890. Ele é bem rápido, né? Aí mais ou menos 25 anos, né? Assim, com aquele pico máximo, uns 25 anos. Porque vai até 1915, quando oficializa-se, digamos assim, em Portugal, o modernismo, com a revista Orfeu. Olha que beleza, não é? E aí é o grupo de Fernando Pessoa, que implanta em Portugal o modernismo. O simbolismo, ele já tem uma frase aqui que ajuda a gente a compreender. Você tem o ismo, né, que é a tendência, e tem símbolo. Então, a tendência é usar a palavra mais como um símbolo, sugerindo as coisas. Então, sugerir, eis o sonho. Olha aí, como é interessante, viu? Então, alguém, né, jogou essa sentença e ela é perfeita para esse novo comportamento artístico, poético, sugerir. Não se diz diretamente, né? É o fenômeno da sugestão. Sugerir, eis o sonho, eis o desejo, eis o trabalho, né?
do poeta, é sugerir. Então, a simbologia é uma coisa muito rica, muito forte. Desde as cavernas que o homem de certa forma, ele tem influências de símbolos. Nós precisamos dos símbolos, claro, né? E então, na arte poética, esse período do finalzinho do século XIX, virada para o século XX, ter esse período, esse estilo, né, literário, de usar a palavra mais como um símbolo, para sugerir. E nesse processo ocorrem as sensações, né? É mexer com as sensações. Então, o primeiro recado do simbolismo é esse aí, né? É mexer com as palavras são um organismo vivo, né? Se movimentam de tal maneira que vai sugerindo, né? Vai abrindo possibilidades pelo campo da sugestão. Então está aí, é perfeito, né? Sugerir, eis o sonho, né? E o Eugênio de Castro, ele entra aí nessa história, né? Ele era um professor muito famoso, aquela coisa toda, né? E aí ele publicou um livro chamado Ó Aristos, né? Que palavra, hein? Ó Aristos, olha que coisa, né? Em 1890. Este livrinho, ele correu o mundo da língua portuguesa, né? Saiu de Portugal, atravessou o Atlântico para outra margem aqui e fez sucesso, né? A palavra Ó Aristos significa, né, sugere, olha aí, ó, sugere conversas íntimas, né? Conversas muito privadas, né? Então entrou esse livro e o livro marcou época. E a partir daí, muitos produziram em língua portuguesa. Não só em Portugal, né? O Brasil, principalmente, porque é uma colônia gigante, né? Resultado, o Rio de Janeiro, o livro do Eugênio de Castro fez sucesso num círculo de intelectuais, né? E aí vai sugerindo, estimulando outros a produzirem, né? E lá em Portugal, 2 nomes foram bem maiores do que o Eugênio de Castro, né? Que é o Camilo Peçanha e Antônio Nobre. Olha que coisa, Antônio Nobre ficou famosíssimo, né? Por conta de muitas coisas. Quando chegar o momento dele, a gente explica melhor. O importante aqui é buscar as origens, o contexto histórico, né, social, econômico, político, de Portugal, né? Portugal, no final do século XIX, principalmente em 1890, a partir daí aconteceram coisas, escândalos, né? E o maior de todos foi o ultimato, né, de 1890. Que diabo é esse ultimato? Gente, a Inglaterra, que era a potência mundial, né? Era a época vitoriana, da Rainha Vitória, né? Ela a Inglaterra deu um ultimátum a Portugal, para Portugal cair fora das colônias da África. E Portugal não teve outro caminho, obedecer, porque não tinha estrutura para fazer frente a essa potência. Isso gerou muito pessimismo, muita frustração em Portugal, né? Abalou os portugueses, né? Essa humilhação muito grande, né? Então, aí abriu uma crise terrível, uma crise política interna e externa. E mais um problema aconteceu. A crise não foi só política, interna e externa. A crise foi econômica e financeira, né? E muitas ideias pipocaram mesmo em Portugal para destituir, né, o rei, imagina, né? Aquela onda republicana que estava mexendo com o mundo todo, mexeu com o Brasil, né, as colônias hispânicas, e então essa onda mexeu com Portugal, né?
de tal maneira que vira o século e em 1910 implanta a República em Portugal, depois de crimes terríveis, né? Assassinato do rei, assassinato de príncipes que iriam substituir, né? Portugal teve momentos sangrentos da passagem de monarquia para república, né? E isso aconteceu entre o final do século XIX ao início, 1910, né? Então, nós temos só crise em Portugal, né? E o Eugênio de Castro, em 1890, bem no meio dessa onda política, desse contexto turbulento, ele publica O Aristos, né? Olha que coisa, né? Então, está aqui. É esse contexto aqui que aparece, que surge o simbolismo. Valeu? Que legal, muito bom. Então tá aqui, vamos comentar como surgiu o simbolismo em meio, né, a esse final de século turbulento, né, e dessa onda de cientificismo e materialismo, né, razão, aquela coisa toda. Aí, de repente, surge um grupo de artistas que passam, então, a causar turbulências, né? Um grupo de artistas e intelectuais chamados malditos. Imagine que coisa curiosa, né? E esse grupo começou a mexer com a ideia, né, de chamar a atenção para o lado espiritual, né, que as pessoas estavam embriagadas de materialismo e racionalismo. Imagine que loucura, né? As pessoas estavam embriagadas de cientificismo, de materialismo, de racionalismo. Esse grupo chegou e abriu uma brecha aí para mexer, para causar, né, essa crise espiritual, chamar a rédea para isso, né? Mexer com a espiritualidade. E o simbolismo trabalha fortemente com a espiritualidade, né? Mexe com o outro lado. E daí a palavra sugerir, né, esse caminho, acordar para o mundo espiritual, né, que o mundo real está contaminando, né, de cientificismo e materialismo e racionalismo. Então, esses artistas começaram a trabalhar opondo-se, né, ao realismo. O realismo e parnasianismo estão embriagados de racionalismo. Olha aí. Então, eles reagiram contra isso. Se opõem ao realismo, se opõem ao parnasianismo aqui no Brasil de forma mais direta, né? E tudo começa mais ou menos ali pela um pouco mais da metade do século XIX, né? Mas ideias não são fáceis para absorver. Leva tempo, ainda tem a questão da comunicação, da veiculação. E as raízes estão na França, né? A França, já viu, foi marcante, né? Charles Baudelaire nasceu em 1821, morreu em 1867, viveu pouco. Mas esse intelectual, esse artista francês, causou, né, chamou atenção, né, para uma poesia diferente, algo assim que vai desmistificando tudo, mas tudo mesmo, olha aí, né? E aí não foi fácil assimilar isso aí, levou tempo, né? E só a partir da década de 1890, imagina, de 1867 mais ou menos, que foi a data do falecimento dele, que o livro dele começou a circular, em língua francesa, evidentemente, e para isso chegar em outras línguas, olha, levou muito tempo, né? Então, só a partir
De 1890, o livro dele é traduzido, começou a circular em língua inglesa, alemã, língua portuguesa. Aí os autores brasileiros e portugueses passaram a ler o Charles Baudelaire. E isso abriu, né, uma nova possibilidade. É exatamente isso aí. E é isso que a gente vai mostrar de maneira mais detalhada, né? E eu trouxe aqui uma arte em cima de uma fotografia dele, né? De 1821, 1867, ele com um cigarrinho ali, um charutinho, um negócio, né? E a cara dele de abusado, né? O Baudelaire não era fácil, um sujeito perigoso, zangado, terrível, maldito, né? Entre aspas, esse maldito aí. Mas por que esse maldito? É exatamente aquele que fica conhecido pelo lado mais estranho, né? Mas ele é o responsável pelas origens do simbolismo, porque ele lançou o que os críticos chamam de teoria da correspondência. Olha aí o título do poema, né, do soneto, correspondências. Mas que correspondências são essas? Aí é que está o segredo, né? É que ele passou a misturar sensações, ou seja, ele trabalhou palavras que vão refletindo, cruzando sensações para sugerir situações diferentes. Vamos ver o texto para vocês terem uma ideia de como o Baudelaire foi assim extraordinário, né? Perigoso, né? E tanto que ele levou muito processo por causa do livro dele, Flores do Mal, e só publicou porque ele foi forçado, censura sempre teve, em qualquer lugar, ainda hoje. Foi forçado a tirar pelo menos uns 6 poemas do livro. Ou tirava ou não publicava. Tirou, né? Mas aí depois, em edições subsequentes, quando o mundo mudou mais, os poemas foram incorporados ao livro. E foi lançado agora recentemente, coisa de uns 7 anos, o livro Flores do Mal, completo. Eu tenho o livro, claro, né? Bom, mas aqui nós vamos ver por este soneto as origens, né, de como o simbolismo se implantou de uma maneira muito curiosa, né? Correspondências. Preste atenção no título e preste atenção nesse entrecruzamento de sensações, né? A natureza é um templo onde vivos pilares deixam às vezes vagas falas confusas. Opa! Não é fácil compreender a natureza. Então, e o homem, olha aí, lá e vem a outra parte, né? O binômio natureza-homem, humano, né? E o homem nela passa por entre florestas de símbolos. Opa! Aí, florestas de símbolos. Então, o humano, ele é movido, né, por florestas de símbolos que olham com olhos familiares. Olha que prosopopeia, né? Esta floresta de símbolos, né? Olham com olhos familiares, né? Então a natureza e o humano estão enroscados, né? São familiares. Tal, longe, longos, vagos se correspondem. Longos, vagos se respondem. Se entrecruzam, né? Em uma tenebrosa e profunda unidade. Interessante. Tem unidade, sim, mas tenebrosa e profunda, hein? Tão vasta como a noite e como a claridade, né? Gente, que coisa, né? Tão vasta, né? Assim vem o verso mais espetacular. É o verso pilar do simbolismo. E assim, perfumes, cores, sons se correspondem.
matou a charada aí. Olha aí, segundão. Olha aí, né? Isso. Marivânia, que legal, tá aí acompanhando tudo, né? Assim, perfumes, cores, sons, imagine as outras sensações, né? Se correspondem. É muito simples. O perfume da noite é diferente do dia. A cor que vai vestir para uma grande festa, um baile, uma coisa, à noite é diferente. Então tá aí. E tem que combinar cores com perfume para ir para a balada, né? Para ir para o funk, né? Então tá aí, ele revolucionou, né? Com o livro dele. As Flores do Mal, Les Fleurs du Mal, né? Flores do Mal, terrível, né? Há perfumes tão frescos como o tez de criança. Olha que comparação. A arte precisa ser espontânea como as crianças, hein? E olha o que ele diz. E há perfumes tão frescos como o tez de criança. A cor da criança. Olha a mistura de sensações aí. Suaves como oboés. Suaves, o som do oboé, que é aquele som da orquestra, né? De um som suave, né? Ou verdes, como um prado. Olha como é que pode ser suaves, como oboés, ou verdes. Ele mistura visual, audição, tudo, né? Como um prado. E outros, né, falseados, ricos, cheios de pujança, tendo a expansão de tudo que é ilimitado. Ai, vai, olha aí o simbolismo. Tudo que é ilimitado, que cantam, como o incenso e o âmbar desabridos, e os arroubos do espírito e dos sentidos. Então, o último verso, ele arremata tudo no último verso, né? Como é um soneto, o último verso tem sempre aquela coisa clássica que o último verso, ele sintetiza todo o poema, né? Tá aí. Arroubos, né? Os estímulos do espírito e dos sentidos. Tá aí o poema de Baudelaire, genial, um gigante, né? Claro que perde-se muito por conta da tradução, né? Mas quase que o tradutor checou bem, né, com o original da língua francesa, né? Eu tenho duas traduções do Flores do Mal, né? Tem pequenas diferenças, mas geralmente a tradução de um texto poético dessa qualidade perde-se muito, não tem jeito, né? Tá aí, segundão. Um prazer muito grande, né? Mostrar aqui as origens, né? Características, né? Temas, né? Do campo espiritual, temas, né? Do simbolismo. E a figura enigmática e, né, estranha de Charles Baudelaire, né, com a cara de zangado, pegou em armas. Olha, ele não era fácil, hein? Em 1840, mais ou menos, com a terceira Revolução Francesa, ele pegou em armas, foi para a rua, né? Ele era brabo, né? Um sujeito hiperativo, irrequieto, não temia nada. O jeito dele está dizendo. Pois vamos em frente, tá aí. Tem essa questão tipo assim, Enem, não é? Você tem o soneto e tem uma questão robusta, né? Para os simbolistas, uma das formas de expressar as sensações interiores, olha aí, por meio da linguagem verbal e pela aproximação ou cruzamento de campos, né? Aproximação ou cruzamento de campos sensoriais diferentes, claro, lógico, né? Aí, bom, esse procedimento aqui se dá o nome de sinestesia
Olha a figura de linguagem mais trabalhada no simbolismo. Está representado no texto lido. Identifique no poema de Baudelaire o verso que se refere à fusão, né? A fusão de campos sensoriais diferentes. Galera, tá fácil agora, né, segundão? Lido, bem mastigado o texto, né? Tentando descobrir seus segredos. Aí a letra A entrega logo, né? Assim, perfumes, cores, sons se correspondem. Está aí a resposta, não tem para onde. É exatamente isso aí. Está vendo aí, segundão? É o simbolismo. E isso, a Marivânia já tinha mandado ali a resposta. Que ótimo, né? Excelente. Tá aí, toda a explicação do simbolismo se encontra no soneto do Baudelaire e no enunciado da questão, né? A essência do simbolismo é essa aí. E aí são as sugestões pelas sinestesias. Opa! Não tem a antítese com uma grande figura de linguagem lá do Barroco? Pois está aí. A sinestesia é a grande figura de linguagem do simbolismo. Perfeito. Está aí, segundão. Que coisa boa, né? E tem mais, hein? Então nós vamos para os comentários aqui, não é? O simbolismo português nasceu do empenho, né, de muitos, de um grupo, né, tentando atualizar os códigos literários, né. A partir de Baudelaire mudou tudo, né. Alterar, mudar, porque ninguém aguentava mais, né, o materialismo, né, aquela onda de cientificismo, aquele excesso de racionalismo, né, dos realistas, né. E surgiu esse grupo e passou a combater isso aí, né, porque o mundo estava mergulhado em crise espiritual, todo mundo voltado para o dinheiro, né. Afinal, era o auge do capitalismo, né? Então, as pessoas estavam naquela ganância toda, né? E perderam aquele vínculo com o mundo espiritual. E entra em cena o que a gente chama de o decadentismo, de certos meios filosóficos e artísticos. Entraram em decadência por conta disso, né? Então, o contexto do final do século XIX, ele é marcado de frustração, né? Frustração, pessimismo, né, do povo português por conta daquelas causas históricas, né, que você sabe, né? Principalmente o ultimátum da Inglaterra, né, que abriu uma crise sem precedentes em Portugal, terrível, de humilhação, né? O povo entrou em depressão. Imagine o país entrar em depressão. Foi o que aconteceu, né? Interessante que o simbolismo, de certa forma, ele aprofunda muitas intenções do romantismo, porque trabalha o eu, né? Só que o eu lá no romantismo, ele é muito superficial, né? Ao passo que o eu no simbolismo é muito profundo, né? E isso avançou para o século XX, né? Porque vai sugerir muitas atitudes temáticas, né, e formais da linguagem, né. Os simbolistas eles foram muito ousados com essa questão da linguagem, né. Isso, de certa forma, abriu, né, estimulou e gerou assim aquela curiosidade dos autores do modernismo. Olha aí, cuidado aí. Olha aí, segundão.
Nos preparemos para o modernismo, hein? No próximo ano, a partir de fevereiro, aí entra em cena uma mudança muito radical, muito profunda, né? Que tem pontos de contato com o simbolismo e escolas outras, né? As coisas boas foram passando de período a período, né? Mas quando chega no modernismo, explode tudo, né? Questão da linguagem, né? E sugestões temáticas, né? Século XX. Também se tornou referência para vários escritores do século XX. Eu vou até destacar aqui, galera, porque aí fica melhor, né? Do século XX. Fechado? Pois releia aí, por favor. Releia. Olha aqueles conhecimentos da primeira série, né? A gente não pode perder de vista, porque a arte ela acumula, né? E intertextualiza, interdisciplinariza, né? Cuidado. Então a arte está sempre nesse trânsito com o passado e o presente e estimulando o futuro. É o caso do simbolismo aí, que retoma detalhes do romantismo, né, e abre espaços para oferece sugestões, né, temáticas, né, e formais, né. É tanto que os simbolistas, muitos deles, né, trabalharam de forma bem mais cuidadosa a questão da forma, né? O que dizer e como dizer. Uma das crises do escritor é essa. É o que dizer e como dizer. Vale então? Tá aí. Então tá aqui muitos autores do período lá na França. A França é o berço. E tudo começa com Baudelaire, é a figura. Tá aí o Baudelaire, com o sensorialismo dele, que a gente já mostrou, hein? O cruzamento de sensações, essa aproximação, as sinestesias, né, são muito fortes, né, na obra. Aí um outro francês bem jovem, né, Paul Verlaine, passou a trabalhar a questão do som, né? A musicalidade na poesia, né? Mexer com a audição, misturar sensações. E um outro francês também, né, passou a mexer de uma maneira diferente, Stéphane Mallarmé, com aquela frase famosa, né, que eu abri lá o simbolismo, sugerir, eis o sonho. Bom, mas tem um outro francês que foi mais longe, né? Isto é, deu uma contribuição de uma maneira mais evidente, né? Na alquimia do verbo, na alquimia da palavra. O que é alquimia? Né? Experimentar, hein?
Então tá aí. Aí são 4 franceses, né, que passaram a explorar essa poesia, uma forma diferente de ver, né, e sentir o mundo, né? Essa é a linguagem do simbolismo, né? Ela é diferente porque é uma nova forma. Olha aí, a linguagem do simbolismo. Uma nova forma de ver, ó, e sentir o mundo. Uma nova forma. Todo período literário é uma nova forma. Agora, em que campo, né? No campo de ver, olha aí, sensação visual, né? E sentir de todas as maneiras, né? A pintura foi muito forte, né? Com experiências de cor e de formas. Desculpe. Que buscam sugerir, ó, realidades inimagináveis, né? De ambientes noturnos, né? Dessa coisa da espiritual mexe muito com o noturno, né? O sombrio, né? O mistério. Então, os simbolistas trabalham muito isso. Mexe com a espiritualidade, né? Ambientes, ó, noturnos, sombrios, misteriosos. Os simbolistas adoram isso, gostam disso aí. Sugerir esse tipo de circunstância, de cenas assim, sabe? Muito curiosas, da noite, né? Então, a Marivânia já procurou a palavra alquimia, né? Que são experimentos, né? De fórmulas novas, né? Buscando algo maior, né? Então, o Arthur Rimbaud, ele trabalhou muito essa experimentação da linguagem, né? Essa alquimia da palavra, né? É muito curioso, muito bonito isso aí. Tá legal? Pois vamos em frente, hein? Ah, opa, tá aí outra questão bem típica de Enem, né? Tem um texto do Mallarmé, né? Tá aqui o texto, o comentário do Mallarmé, né? Aí, né? Vou tirar essa cor aqui, que ela ficou muito estranha. Vamos colocar uma cor diferente. Aqui, ó, o Mallarmé, né? Ele diz assim: referir-se a um objeto pelo seu nome é suprimir suprimir 3/4 partes da fruição do poema. Ou seja, não dizer diretamente, sugerir, que consiste na felicidade de adivinhar pouco a pouco. E se adivinhar é um trabalho de detetive, né? Você vai decifrar, procurar os segredos, né? Sugeri-lo, eis o sonho, pronto. Tá aí. Nunca dizer diretamente, sugerir, né? É o uso perfeito desse mistério, que constitui o símbolo. Então, o símbolo é mistério. Está aqui, ó, prontinho. Evocar pouco a pouco um objeto e desprender-se dele um estado de alma, né? Uma série de decifrações. Olha aí, né? Decifrações, né? Ler um texto artístico é você decifrar, buscar os segredos. Então, Mallarmé faz referência à construção da poesia simbolista. A construção da poesia simbolista. E destaca-lhe características, né? Com base na leitura do fragmento, entendemos que já temos as pistas bem seguras. Letra E aqui, não é? Perfeito. A poesia é intuição, mistério. É uma descoberta, é uma decifração. Um mundo estranho, né?
de sensações. Aê! Olha, a Marivânia já tinha mandado aí, tudo legal, né? Uma bela questão típica, né? Típica do Enem, é esse perfil, né? Você tem um texto e no texto você vai encontrar as intenções, né? E o Mallarmé foi certeiro aí, né? É um trabalho de mistério, ler o texto, né? Bom, vamos ver algumas características, já que nós temos as propostas, né? É uma intuição, né? Contra a lógica. Intuição contra a lógica. É o subjetivismo sensorial contra a razão. Então, volta à subjetividade do texto, lembrando o romantismo, só que aqui é profundo. Numa linguagem vaga, imprecisa e sugestiva. Mas aí mergulha no pessimismo, porque trabalha com o mundo espiritual. A existência dolorosa e triste das coisas, né? Sinestesia, olha aí a figura de ponta, né? Negando o materialismo, negando a ciência. Por isso que o texto simbolista, ele é muito fechado, um pouco complexo, né? Exatamente isso aí. E tem mais, galera. Ó, religiosidade, né? O misticismo, lógico, né? Vocabulário que se refere, né, ao mundo litúrgico, gosto pela noite, olha aí, o mistério, loucura, misticismo, né? É explorar a mente, né? É a transcendência e cósmico, né? E aí vem a parte sonora, musical, do simbolismo, né? É muito rico o simbolismo, nessa alquimia da palavra, para buscar a musicalidade, né? Daí, são características assim marcantes do simbolismo, né? Valeu aí, segundão. Tem coisa boa, hein? Maravilha. Aí, olha o Eugênio. Chegou o Eugênio, né? Olha o porte dele, né? A beleza portuguesa aí, todo cheio de medalhas, né? O fardão da Academia Portuguesa de Letras, né? Eugênio de Castro, né? O ambiente da poesia dele é todo onírico, né? Aquela coisa do sonho, né? Muita musicalidade, é o simbolismo, hein? Nasceu em 1869, puxa, e viveu bem, né? 1944. Né? Aí, olha o Eugênio, famoso, né? Saudosista, né? Mexeu muito com os temas nacionais, porque Portugal estava mergulhado numa crise. E ele teve grande prestígio, né? Ele, como homem, professor, né? O poeta, gozaram de grande prestígio. Ele é todo, né, naquele campo ali dos estímulos de Baudelaire, né? Bem dentro, né, dessa concepção de um mundo sensual. Ele mexe muito com isso, né? Fruto do delírio, ou seja, dessa força onírica. Claro, e muita musicalidade, é o simbolismo, né? Isso aí não tem quem possa fugir disso aí, né? Valeu? Tem mais aí. Grande, né? Aí vem esse lado maldito da obra dele, né? Isso chamou muito a atenção. Figura feminina, né? Espírito mórbido, sensual. Ele trabalhava muito isso aí. O título, Aristo, você não esqueceu o título, né? Que é conversa íntima, né? Sensual. Ele trabalha muito essa coisa do onírico, né? Para fugir da civilização
corrupta, né? Materialista, cientificista, racionalista, né? Ele escapou por esse campo, né, do mistério, né? Ele trabalhou muito a figura feminina, né? Escandalizou, hein? O Aristos, em 1890, escandalizou a sociedade portuguesa, né? A arte escandaliza, né? Qualquer novidade na arte é no campo mesmo de escandalizar, né? Segundão tem coisa boa. Vamos lá. Aqui eu trouxe um texto dele, né? E aí uma pintura dele, já mais jovem, né? Do Eugênio de Castro. Perfeito, né? Ao cair da noite. O pessoal do simbolismo gosta muito da noite, né? Os românticos, muito mistério, né? Só que o eu do romantismo, ele é muito superficial. E o eu do simbolismo é muito profundo, né? Ao cair da noite, né? Numa das margens do saudoso rio, e qual é o rio, galera? É o Tejo, né? Contemplo a outra que sorri defronte, lá sob o sol que baixa no horizonte, verdes belezas em elevado espio. Ali, digo eu, será menos sombrio, naquele outro lado, né? O viver que me põe rugas na fronte, e erguendo-me, atravessa então a ponte. Lá tem uma ponte imensa sobre o rio Tejo, né? O nome da ponte é Vasco da Gama, né? Com meu bordão cheio de fome e frio, chego, desilusão da margem verde, eis que o encanto de súbito se perde. Bem mais bela era a margem que eu deixei. Quero voltar atrás, noite fechada, e a ponte, pelas águas destroçada, por mais que a procurasse, não a achei. Aí um soneto, né, do Eugênio de Castro, belíssimo, né? Ele tá numa margem do rio Tejo, olha a outra margem, compara as duas margens e vai para a ponte, né? E vê que as águas estão rugindo para derrubar a ponte, né? Incrível, né? O texto é esse aí, ao cair da noite, né? Eu estive lá nas margens do rio Tejo, coisa linda, nossa, muito mítico, né? Numa das margens do saudoso rio, saudoso porque é história, as grandes navegações e tudo mais, né? Contempla a outra, né? Numa das margens ele contempla a outra margem, que sorri de frente. Lá nessa outra margem, o sol que baixa no horizonte, verdes belezas, em levado espio. Bonito, bom danado. É o Eugênio, hein? E aqui tem questão, né? Está aí mais ou menos no perfil do Enem, né? A expressão poética centrada no eu, né? Que é um traço do romantismo e do simbolismo, né? Essa correspondência do simbolismo com o romantismo é muito curiosa, porque os simbolistas aprofundam a subjetividade do romantismo. Mas enquanto o poeta romântico permanece na camada mais superficial, que é das emoções, o poeta simbolista aprofunda-se, né? Ele mergulha no inconsciente, vai ao mistério, à loucura, né? O sonho perdido. Entende-se um dos temas do soneto, aquela coisa bem onírica, né? A letra A é muito curiosa, o sonho, né? Ele mergulha naquilo que ficou perdido, né? No rio Tejo, né? Perfeito.
Maravilhoso. Tá aí a questão, hein? E tem mais. Aí outra questão maravilhosa, né? O soneto apresenta metáforas que refletem o real. Olha aí, metáforas que refletem o real e o ideal, né? Pelas imagens das duas margens do rio. Tem o real, né, e o ideal. Que metáfora traduz a frustração pelo ideal perdido, né? Dá uma olhadinha. Você tem as duas margens. Você tem a margem real, que é que ele está, e a margem ideal, que é que ele olha, né? E entre uma margem e a outra, o que é que acontece? O que é que tem, né? Isso, abstrato, né? A Marivânia está ali, né? Comparando, né? Mostrando essa comparação. O ideal e o real, né? O real palpável, aquele que ele está sentindo e vendo, né? E o abstrato, né? E qual é a coisa que une as duas margens do real e o ideal, né? Ou o abstrato, como colocou a Marivânia, né? Você tem aí a letra E. É a ponte, né? A ponte é que vai sugerir, né? Vai sugerir a destruição dessa ponte entre o real e o abstrato, né? O ideal. Perfeito aí, galera? Que bom, tem mais, hein? Aqui, a linguagem simbolista retoma alguns procedimentos e temas já explorados no romantismo. Isso a gente já colocou esse assunto. Estamos repetindo que é para você poder, como subjetivismo, solidão, gosto por estados melancólicos, sofrimento existencial, ambientes noturnos que revelam intimismo. Que elementos linguísticos revelam o momento existencial? Você percebeu que há elementos linguísticos que vão revelando, né? Principalmente o emprego dos pronomes. O emprego dos pronomes e verbos, né? Se você observou bem os verbos e os pronomes, né, vão abrindo esse entendimento, né, existencial. É exatamente isso aí, né? Então, a letra B responde bem isso aí. O emprego de pronomes e verbos. Maravilha. É exatamente isso aí. E para a gente encerrar, não é? Aqui a última questão, né? O soneto apresenta o tema da dor, a dor de existir, né?
que forma ele se manifesta? Essa dor de existir, porque a pessoa busca exatamente a abstração, né? O ideal, né? A dor de existir, dói, né? Porque aí você procura uma forma diferente, né? A letra D novamente responde pela citação do sombrio viver, né? Pela eterna procura de um ideal, né? Perfeito. Olha, galera, chegamos bem aqui, né? Belo momento do simbolismo em Portugal. Segundão, ó, até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.